A vida, em grande medida, e a história e a geografia apontam isso, é uma existência marcada por um conjunto de contradições. Eu acho que nós podemos avançar, devemos avançar, no sentido de construirmos condições de existência melhores para todas as pessoas. Mas não é isso que o mundo aponta. Muito pelo contrário. Aí sim, voltando à tua questão, as relações dos últimos 10, 15 anos, né, talvez até um pouco mais, indicam para um mundo muito mais sombrio, muito mais complicado, né, com o acirramento e a constituição de polos de oposição, né, que hoje peiram relações de ódio, relações de quase impossibilidade de viver no mesmo lugar, numa mesma cidade, no mesmo país, com a diferença. Agora, professor, vamos pensar aqui. Essa releitura constante do passado, um passado em movimento, sendo relido pelo contemporâneo, sim, da história que eu enxergo desse passado, e também por esse saudosismo, vou chamar assim, esse saudosismo diletante da pessoa pintar com cores um tanto quanto mais douradas aquilo que ele quer enxergar desse passado. Isso pode chegar a ponto de reconstruir o significado do passado? Sim, sim, não tenha dúvida. Porque são as disputas do presente que redefinem as nossas relações. E as relações, inclusive, com o passado. As relações do passado. Mas há uma gravidade muito grande disso, não há? Sim, mas isso é parte das relações. Né? Isso é parte das relações, no sentido mais amplo, das relações humanas, mas também das relações sociais, políticas, ideológicas que a gente constrói. Isso é parte. Isso é uma condição, diria que, sine qua non da existência. Nós existimos assim. Eu acho que a partir desse pressuposto, Wander, que a nossa vida e as nossas relações como um todo são marcadas por relações de tensão, conflito permanentes, tanto do ponto de vista do indivíduo, hoje as questões, por exemplo, psicológicas nos atravessam, né? Eu acho que Freud tem um papel importante de recolocar a mente humana num outro patamar, a partir dos estudos que ele faz, né? E até as relações globais. Todas essas relações no seu conjunto são marcadas por tensões, conflitos e contradições. Essa é um bom ponto de partida. O problema é que muitas vezes nós partimos de um entendimento e de uma construção ideal, ilusória, de que as relações podem ser completamente harmônicas. Elas não serão harmônicas. Nunca foram. Nunca foram. O que há é uma construção de uma tentativa de relações, digamos, até romantizadas, né? Vou dar um exemplo muito que eu acho interessante. Dizem que as relações entre filhas e filhos e mães e pais hoje é muito mais difícil que antigamente. Que nós devíamos voltar então a uma condição de família em que havia, por exemplo, mais respeito entre filhos e pais ou mães. Ora, mas essa é uma ilusão. Porque as relações não eram perfeitas. As relações eram marcadas por um outro tipo de condição de poder, por outra concepção de filha de filho, por outra concepção de pai e mãe. Os diálogos, praticamente, na nossa época talvez não tanto, mas gerações passadas, entre gerações, né, filhas e filhos pequenos com pais e mães, era quase inexistente. A possibilidade de um filho se manifestar, de um filho de 12 anos se manifestar numa conversa, numa reunião de adultos, era quase impossível. Não era? É quase impossível. E contradizer, contra-argumentar, então, menos Isso, ainda. Exatamente. Por favor, eu não estou dizendo que hoje as relações são melhores ou piores. Mas as contradições são diferentes. Exatamente, são diferentes. Né? Mas elas são diferentes e têm também suas próprias questões, seus próprios conflitos e suas próprias contradições. Mas sabe o que me intriga nisso aí, Sim. Jones? É o seguinte,
da área do direito que eu sou, eu tenho uma visão muito clara de algumas coisas. Entre elas, a concepção de que esse modelo de vida em sociedade que nós construímos e ao qual nós chegamos hoje, é muito fácil de você criticar. É muito fácil de você se irrogar na qualidade de eu sou aquele que vai por ordem na casa, eu sou aquele que é o detentor da sabedoria do bem e do mal e que vou colocar a coisa em ordem, ou vou romper com todas as estruturas, porque tudo isso que está aí está errado, e eu sou a palavra santa, eu sou o mito que vai pôr tudo no lugar. É muito fácil você defender isso aí a logro de atacar instituições que se construíram ao longo de séculos para chegar nesse ponto de vida humana que nós estamos hoje. Dou o exemplo mais básico de que nós dois conversamos aqui e temos a garantia de que ninguém vai entrar e vai nos assaltar, vai levar nossos bens, ou quando sairmos aqui não seremos tomados da nossa vida sem que haja um controle do Estado, a polícia impedindo que isso aconteça, se acontecer com excepcionalidade. Aí você coloca isso em xeque, pretendendo aí a visão edílica de restaurar uma ordem que eu creio que nunca existiu, da maneira como ela é pintada, colocando isso em xeque. E com o risco de, se você consegue ascender ao poder, estabelecer uma tirania e um modelo muito pior que esse que nós temos aqui. Porque esse que nós temos aqui, para o bem ou para o mal, é o que em vida e sociedade a gente conseguiu construir. Com as suas contradições, com seus erros, com seus acertos, com coisas que precisam ser aprimoradas sempre, mas é o que a gente conseguiu chegar. E aí você fica politicamente correto. Não, pera lá, mas não é que é politicamente correto. Você chega num ponto da vida em sociedade que você chega à conclusão de que você não pode fazer piada com qualquer coisa. Você não pode fazer piada com a cor das pessoas. Você não pode fazer piada pelo gênero que a pessoa possui, pela opção sexual que a pessoa possui. Isso não é ser politicamente correto. Isso é entender que a vida em sociedade reclama balizas ao qual eu não posso transpor para o meu deleite pessoal. E aí é que eu vejo o grande risco dessa polarização e dessa releitura do passado, da ressignificação dos fatos anteriores. E eu te pergunto, é possível que a sociedade, ao invés de evoluir, ela involua? Eu acho que uma primeira questão é justamente, Wander, a própria ideia de evolução. Eu acho que já é um problema. Eu te dou um exemplo. A preservação da vida humana, a concepção de que o ser humano é dotado de dignidade per si, indiferente da sua origem, raça, cor, credo, que tem que ter preservado a sua liberdade. Sim. E aí, então, vamos aprofundar mais essa análise. Nós estamos vendo isso acontecendo agora. Nós estamos fazendo esse podcast, ele vai ficar gravado mais 5 de agosto de 2024. Nessa semana, saiu uma notícia nos sites ingleses de que teria tido uma agressão feita por um imigrante. E que já se sabe que não foi um imigrante, foi uma pessoa doente, mas que é da própria Inglaterra, lá, o jovem parece. Mas não foi um imigrante. A resposta da divulgação dessa fake news que teria sido um imigrante foram grupos extremistas do White Power, que, pelo que se fala, caçando pessoas com perfil de imigrante nas ruas e batendo para que eles vão embora do país. Isso é uma barbárie, uma degeneração da vida em sociedade. De você acreditar que, pelo seu estamento social, aquela pessoa que não tem a sua cor, não tem a sua origem, não tem o nascimento no mesmo solo,
não é detentor da mesma dignidade que você. Para mim, isso é involução social. Isso, eu chamo isso de involução social. Isso eu coloco como involução. E te pergunto se isso pode ser conceituado como evolução e se há um risco efetivo da sociedade começar a fazer essas escolhas de grupamentos, assim, de começar a falar, não, realmente é o que a gente tem que fazer, e aí porque isso a gente sabe onde termina. Isso a gente sabe onde termina. Você segrega, depois que você segrega, você acaba indo para uma solução final. Essa é a minha dúvida. Sim, eu acho que é possível. O mundo não tem muitas possibilidades, ele tem algumas, né? Uma delas seria esse movimento contínuo que nós achávamos que era um movimento sem volta de aprofundamento das relações de respeito, das relações de dignidade, do respeito ao corpo ou do respeito a qualquer corpo, portanto, de um movimento, eu vou chamar de, talvez seja melhor, de um movimento de mudança social no sentido de possibilitar a inclusão permanente de grupos historicamente fora das possibilidades de existência plenas e assim por diante. No entanto, nós temos que considerar também que a crise de um modo de produção, que nós chamamos de modo de produção capitalista, tem criado um conjunto de situações que, dentre outros aspectos, tem reduzido a possibilidade, inclusive, de postos de trabalho, de empregabilidade, e isso tem colocado grupos distintos em confronto. A imigração sempre existiu no mundo inteiro. O que nós vemos hoje é um movimento de tentativa de impedimento dessas migrações em função de crises do capital ligadas a esse acesso maior ou menor ao trabalho, né? E nesses momentos extremos, historicamente, ocorreu sempre a produção do inimigo, a produção do outro. Então, essa é uma lógica permanente na história. Uma lógica que a gente poderia, a partir do sociólogo Norbert Elias e do John Scottson, pensar na lógica dos estabelecidos e outsiders. Na Europa, enquanto se apresentava de maneira mais constante o estado de bem-estar social, o welfare state, essas questões praticamente não apareciam. Porque, mesmo com a participação de imigrantes, havia uma condição de trabalho, de acesso a emprego, de acesso à renda, em que essas condições de produção do outro na sua negatividade não se colocavam. Na medida que, a partir do final dos anos 70, 80, com o neoliberalismo, que aprofunda as crises de existência e, portanto, do trabalho, de emprego, essas questões ligadas à produção negativa do outro se intensificam. Os últimos anos, isso acaba reverberando em função das redes sociais. As redes sociais colocam isso num outro nível de relação, em que a produção do conhecimento, a produção da informação e a forma de comunicação muda radicalmente. Então, quando você fala que é produzida uma fake news e essa fake news se esparrama de tal maneira, isso era impensável anos atrás. Então, também há uma contradição naquilo que nós achávamos, que as redes sociais se tornariam um espaço de plena participação, de plena democracia e de pleno acesso igual de todas e todos.